Deuteronômio, capítulo 34, do verso 10 ao verso 12. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Meu amigo, minha amiga, o capítulo 34 de Deuteronômio é o último capítulo do Pentateuco. Este capítulo é um obituário, é um epitáfio sobre Moisés. E aqui nós temos em destaque algumas virtudes, alguns traços notáveis deste grande líder do povo de Deus. Primeira coisa que nós queremos destacar está no versículo 10. Exemplo de comunhão com Deus. Diz-nos o texto bíblico que nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. A ideia aqui é comunhão com Deus. Como uma pessoa pode desenvolver, ter comunhão com Deus? Para ter comunhão com Deus, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a fazer silêncio para ouvi-la. Precisamos aprender também a falar com Deus, sermos sinceros, sermos profundos e não superficiais, sermos honestos com Deus. E precisamos também meditar nas coisas que Deus nos diz na sua palavra e através do seu Santo Espírito. Então a comunhão com Deus se constrói ouvindo a voz de Deus, fazendo silêncio diante dele, falando com ele com sinceridade, de coração e meditando na sua palavra. Então Moisés tinha comunhão com Deus. Segunda coisa notável na vida deste líder, deste homem de Deus, é a obediência a Deus. Versículo 11 diz assim: nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez. Então, Moisés era um exemplo de obediência a Deus. A Bíblia diz em Samuel, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 ao verso 23, que obedecer é mais importante do que dar oferta, fazer sacrifício. Essa palavra em Samuel é muito importante. O equivalente hoje seria que obedecer a Deus é mais importante do que entregar o dízimo, do que ir à igreja, do que participar de um culto. Que adianta a pessoa fazer tudo isso, cumprir todas estas obrigações, entre aspas, religiosas, mas se no dia a dia não obedece a Deus? Para obedecer a Deus, precisamos de desobedecer a nós mesmos. Precisamos de desobedecer o mundo, dizer não para nós, não para o mundo, não para as forças do mal que querem que façamos a vontade do mal e não do bem. Precisamos de humildade para obedecer. O orgulho, a presunção, a vaidade
lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 a 23, diz que obediência a Deus é mais importante, porque a desobediência a Deus é sinal de orgulho. É tão sério quanto a feitiçaria, de acordo com o texto bíblico. A desobediência a Deus é tão séria quanto a idolatria. Então, Moisés, um exemplo de comunhão, um exemplo de obediência a Deus. E no último versículo deste capítulo do Pentateuco, nós temos um exemplo de testemunho. Diz o texto bíblico: nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Precisamos de testemunhar. O mundo precisa do nosso testemunho. Testemunhar através das nossas palavras, com as nossas palavras. Testemunhar com o nosso silêncio. Testemunhar com o nosso comportamento, com as nossas obras. Que exemplo extraordinário foi Moisés. Há pessoas que, quando nós lemos o obituário delas, a gente fica pensando, como eu gostaria de conhecer essa pessoa. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, Moisés, no capítulo 18, ele escreveu sobre alguém que Deus iria levantar no meio do povo de Israel, entre os irmãos de Moisés, os da mesma nacionalidade. Moisés disse: a ele vocês devem ouvir. O Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. Este profeta foi Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo de Deus. Ele foi um exemplo maior ainda de comunhão com Deus. Ele não apenas nos dá um exemplo de comunhão, mas ele nos ajuda a ter comunhão com Deus. Ele restaura a nossa comunhão com Deus. Ele é a ponte que nos permite a comunhão com o Pai. Jesus foi um exemplo maior de obediência. Ele disse não para si, não para Satanás, não para o mundo. E Jesus não apenas é um exemplo maior de obediência, mas ele nos ajuda a obedecer. Ele nos ajuda a vencer o ódio com amor. Ele nos ensina paciência. Ele disse: vinde a mim e aprendei de mim. Eu vou ensinar vocês. Sou um professor manso e humilde. Então o Senhor Jesus Cristo é o exemplo maior de comunhão, de obediência e de testemunho. Ele não é apenas um exemplo, mas ele é um capacitador, um habilitador. Ah, meu querido irmão, meu querido amigo, quero convidar você a conhecer Jesus. Que exemplo extraordinário, maior do que todos os outros exemplos bíblicos. O escritor do capítulo 34 de Deuteronômio disse que nunca houve em Israel alguém como Moisés. Josué não foi igual, de acordo com esse escritor. Samuel não foi igual. Talvez Elias e Eliseu, se ele viveu no tempo desses profetas também, se ele conheceu esses profetas. Mas esse escritor não conheceu Jesus. Porque se ele tivesse conhecido Jesus, ele nunca teria escrito: nunca houve em Israel. Porque Jesus é um exemplo maior. E mais do que um exemplo, ele nos ajuda a sermos também um exemplo no lar, na igreja e no mundo.
um exemplo de comunhão com Deus, um exemplo de obediência a Deus e um exemplo de testemunho. A ordem é importante. Neste caso aqui, primeiro vem comunhão, depois obediência e depois o testemunho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Um forte abraço.